Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Vou repetir o versículo 10:41. Quem recebe um profeta no caráter de... Estão comigo ou não? Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. Irmãos, Deus escolheu um povo para que esse povo demonstrasse para os outros povos o caráter de Deus, as misericórdias de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. Então Deus escolhe uma pessoa, dessa pessoa Ele transforma em uma grande nação, e essa nação tinha um papel de apresentar Deus às outras nações. Mas no decorrer da história bíblica, nós vamos vendo que esse povo escolhido por Deus, ele também não escolheu Deus, não foi uma escolha recíproca. Sempre esse povo estava escolhendo coisas contrárias à vontade de Deus, escolheram coisas diferentes daquilo que Deus queria para eles. Deus queria apresentar as suas virtudes, o seu poder para toda a humanidade, e escolheu uma nação. Olha, vocês vão me apresentar para as outras nações, mostrar quem sou eu. Através da vida de vocês, todas as nações vão conhecer o meu poder. Mas esse povo não escolheu também dessa maneira. Em vez desse povo querer mostrar Deus, esse povo quis conhecer o Deus das outras nações. Em vez de esse povo influenciar as outras nações, esse povo foi influenciado. Em vez dos outros povos adorarem o Deus verdadeiro, esse povo que Deus tinha escolhido começou a adorar outros deuses. Então, Deus teve que levantar algumas pessoas, chamar algumas pessoas, e essas pessoas são os profetas. Os profetas, eles tinham uma missão muito importante. Em primeiro lugar, era fazer uma acusação, falar para o povo o seu pecado, onde eles estavam errando, onde o povo estava errando. Então o profeta vinha e falava. O profeta fazia essa advertência baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus. Olha, se Deus enviou o povo para mostrar Deus para outro povo através da sua vida, e esse povo não estava fazendo isso, então Deus levantava uma pessoa dentre esse povo mesmo e falava assim: ó, você está errando nisso, ou nisso, ou nisso. E chamava o povo para a segunda missão do profeta, que era o arrependimento daquele povo. Vocês estão errados. Se estão errados, precisam de arrependimento. Se arrependam dos seus pecados. E falava para o povo: olha, se arrependam, porque Deus falou assim, assim e assim. O profeta, ele vinha em nome de Deus, ele falava em nome de Deus. E a última coisa que o profeta fazia, também em forma de palavras, de anúncio, era anunciar a justiça de Deus, o dia do Senhor, o juízo. Olha, foi falado para vocês serem assim, vocês não foram. Foi falado para vocês voltarem, se arrependerem, vocês não se arrependeram. Então agora está vindo o juízo, a justiça, o dia do Senhor, a ira do Senhor sobre vocês. Esse era o papel do profeta. E quando Deus escolhe esse povo, nós sabemos que foi iniciado lá com Abraão, Isaac, Jacó, passou pelos patriarcas, aí vem todo aquele povo que ficou muito numeroso, foi para o Egito, saiu do Egito. Mas esse mesmo povo continua rejeitando a Deus. Eu queria que você lesse comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 17 e versículo 13, para você entender um pouquinho sobre
profetas. Segundo Reis, capítulo 17 e versículo 13. Diz assim: o Senhor, aquele que chamou o profeta, o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de quem? De quem? De todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Vocês poderiam responder um pouquinho mais forte? Vou ler de novo. 17, 13. O Senhor advertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Então Deus, Ele corrigia o povo, falava onde o povo estava errado, chamava o arrependimento, e se não houvesse conversão, arrependimento, volta, então Deus anunciava o juízo. Diversas vezes nós vimos na palavra de Deus profetas proferindo juízo. Por quê? Porque o povo ouviu, e a Bíblia diz que Deus tem uma longanimidade, né? Deus tem uma paciência grande. Então Deus foi falando, e o povo mesmo assim não ouviu, então Deus vem e dá o julgamento. Vocês lembram da história de Nínive? Deus falou assim: olha, ô profeta, você vai lá, como que era o nome do profeta? Jonas, vai lá e fala contra Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se desviou, mas depois ele foi jogado lá, meio que à força, e ele começou a pregar. E ele falou: olha, Nínive, você será destruída. Se você não se arrepender, você será destruída. E ele começa a pregar, e atravessa a cidade pregando. Andou tudo, depois ele subiu no morrinho lá e ficou esperando ver a destruição. Mas Deus não destruiu, sabe por quê? Porque o povo se arrependeu. O rei chamou o povo para o arrependimento, fez orações, jejum, colocou saco de cinza e jogou cinza sobre o corpo, fez aquele choro e se arrependeu. Então Deus perdoou aquela geração. 80 anos depois, aquela nação foi destruída, mas aquela outra geração que se arrependeu foi salva pela misericórdia de Deus e através do trabalho desse profeta. Então esse era o trabalho do profeta. Agora, esses profetas, eles tinham um prestígio, eles tinham a palavra mais fácil que eu posso dizer, prestígio diante de Deus. Deus tinha orgulho deles. Deus amava os seus profetas. Deus protegia os seus profetas. Eu quero que vocês leiam comigo Amós, capítulo 3 e versículo 7. Nós temos na Bíblia diversos profetas. Por exemplo, Moisés foi um grande profeta, mas nem todo profeta tem um livro com seu nome na Bíblia. Mas nós temos, pelo menos, temos 15 livros que são nomes de profetas. Nós temos Isaías, um livro grande, né, de Isaías. Temos Jeremias, que também é grande. Temos Ezequiel, que também é grande. E depois nós temos 12 profetas, são livrinhos bem pequenininhos, às vezes 2 capítulos, 3 capítulos. Nós temos Oséias, que é um livro bem pequeno. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Temos quem mais? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas tem outros profetas. Por exemplo, João Batista era um profeta, mas não tem nenhum com o seu nome. O seu trabalho foi curto. Temos outros profetas. Temos Daniel, temos Samuel. Então nós temos uma grande gama de profetas, homens de Deus. E eles tinham um prestígio, um respeito diante de Deus. Olha só, certamente o Senhor Deus não fará coisa
preciso. Eu quero que você leia comigo Jeremias capítulo 1 e versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por? As nações te dei por? O viagem normal, olha para mim, presta atenção, vamos acompanhar. Então Deus, Ele não fazia nada sem revelar para os seus profetas. Ele falava para os profetas falassem ao povo. Agora, Ele está falando aqui em Jeremias que antes que o profeta tinha se formado, Deus já tinha trabalhado na vida dele, preparado e dado ele para as nações. Era um presente de Deus para advertir, para corrigir e para instruir os povos. Esse era o trabalho do profeta. Imagina o respeito que Deus tinha pelos seus profetas. E agora Jeremias capítulo 15 e versículo 1. Presta bem atenção. Disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, que são profetas, disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Olha o que Deus está dizendo. Mesmo que esses homens tão importantes, tão respeitados, tão queridos, tão prestigiados diante de mim, viessem aqui e me implorassem para eu fazer tal coisa que eu não faria. O que significa isso? Dificilmente Deus ia rejeitar a oração de Moisés. Dificilmente Deus ia rejeitar a oração de Samuel, porque eram homens que tinham um prestígio muito grande diante de Deus. Uma vez, o profeta Moisés estava conversando com Deus e Deus falou assim para ele: olha, Moisés, esse povo é um povo terrível, um povo de coração endurecido. Eu vou destruir esse povo e vou fazer de você, Moisés, um novo povo. Moisés falou: não, Senhor, não faz assim não. O que as pessoas, os povos que estão ao redor vão falar? O que vão falar de Abraão? O que vão falar de Jacó? Das suas promessas? Não faz isso não. Olha a oração que Moisés teve coragem, a audácia de fazer para Deus. Olha o que Moisés fala para Deus: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor for comigo, eu não vou. Então ele tinha uma intimidade grande com Deus, tinha um prestígio grande com Deus. Tem um outro profeta que eu gosto muito, o profeta Elias. Ele está no meio do alto do monte e ele fala assim: se eu sou um profeta mesmo, se eu sou um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma esses homens aí. E Deus mandava fogo e consumia aquelas pessoas, porque eram pessoas que tinham prestígio diante de Deus. Mas a vida deles, irmãos, não era uma vida que muitos de nós desejaríamos, porque alguns deles foram mortos à espada, outros fugiram, outros passaram fome, outros foram presos. E tinha também profetas que não viviam de acordo com a palavra de Deus, não falavam aquilo que Deus tinha falado, porque o profeta é quem fala em nome de Deus. O profeta fala uma coisa dele mesmo, né? A gente tem até uma brincadeira de profecia que fala assim: eis que te digo de mim mesmo. Já tinha isso há muitos anos. Alguns diziam: eu sonhei, e não tinham sonhado nada. Deus me falou e Deus não tinha falado nada. Mas a Bíblia nos adverte sobre esses profetas. Eles são chamados de falsos profetas. E a Bíblia fala assim: pessoal, igreja, povo, não se deixe enganar, porque tem falso profeta. E não é de hoje. Hoje tem falso profeta, mas antigamente também tinha. Desde quando surgiram os profetas, surgiram os falsos profetas. Aqueles que eram profetas verdadeiros, que eram respeitados pelo Senhor, prestigiados pelo Senhor, eles tinham uma vida difícil. Então, quando um rei ele queria ir para uma guerra, ele colocou o coração: eu quero ir contra aquele povo. Ele chamava o profeta. E ele falava: e aí, o que você acha? Eu vou ou não? O profeta falava: olha, Deus está falando para você não ir. O profeta de Deus verdadeiro. Mas o rei queria ir. Aí o rei falava: chama mais profeta. Chamava outros profetas. Aí os outros profetas chegaram e falavam: Deus está mandando você ir. Já entregou
falava que o rei queria ouvir, o rei exaltava. Aquele que falava a verdade, que era contra a vontade do rei, então o rei mandava matar, ou mandava prender, ou mandava dar uma surra nele, como foi com Jeremias e outros profetas. Mas eu queria ler com você Lucas capítulo 13 e versículo 28, sobre o galardão que esses profetas receberam. Eles trabalharam para Deus, foram fiéis a Deus e receberam uma recompensa de Deus. Você consegue acompanhar esse raciocínio? Trabalharam para Deus, foram fiéis a Deus e receberam uma recompensa de Deus. Vamos repetir comigo? Trabalharam para Deus, foram fiéis a Deus e receberam uma recompensa de Deus. Olha só, ali haverá choro e ranger de dentes, lá no inferno, né? Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Presta bem atenção. Está falando de uma coisa ruim, né, que é o inferno, as pessoas que não vão para o céu. E vai falar assim, ó, e vocês ainda vão olhar e vão ver Abraão, Isaac e Jacó, que são os primeiros, os patriarcas, e todos os profetas, aqui os profetas verdadeiros, aqueles que foram fiéis, todos os profetas do reino de Deus. Este é o galardão do profeta. Trabalhar, ser fiel e depois, quando morrer, ir morar no reino de Deus, morar nos céus. Esse é o galardão do profeta verdadeiro, do profeta fiel. Agora eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Estamos agora fazendo uma transição aqui para vocês entenderem o tema da nossa pregação de hoje. Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mais forte, igreja, pelos profetas, a nós falou-lhes nesses últimos dias pelo Filho. Vejam que aí está havendo uma transição. Antigamente, de muitas maneiras, Deus falou ao seu povo através dos. E agora, Ele está falando através do Filho. Sabe aquele povo que Deus tinha escolhido lá no passado? Sabe ou não? Sabe, o povo de Israel. Esse povo não aceitou Deus, não escolheu Deus. Então Deus rejeitou esse povo e escolheu um novo povo. E quem é esse novo povo? Somos nós. Você e eu. Quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, Ele falou para os seus discípulos, Mateus capítulo 28, olha, eu tenho toda a autoridade agora, nos céus e na terra, então vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão batizar essas pessoas e vão ensinar a eles todas as coisas. E eu vou estar com vocês todos os dias até o fim. Já chegou o fim? Mas aquelas pessoas que Ele falou já morreram. Então, essa promessa, ela continua viva através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós que fomos chamados. Então, quando nós, agora ouvindo a palavra de Deus pelo Filho, nós podemos receber essa palavra como sendo de Deus, ou rejeitar essa palavra como aqueles homens e aquelas mulheres fizeram. O que eles fizeram? Eles rejeitavam a palavra, matavam os profetas, perseguiam os profetas, prendiam os profetas. Hoje nós estamos recebendo a palavra de Deus. Amém? Hoje eu estou aqui à frente, falando em nome de Deus como profeta. Então você pode receber essa palavra e me receber também como profeta de Deus, e receber essa honra, esse galardão de profeta. Porque quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E o que significa receber um profeta? Não só naquela época que eles faziam, que eles hospedavam, que eles cuidavam do profeta que era um viajante, mas também agora no sentido de receber a palavra de Deus como sendo verdadeiro. Então agora, esse novo povo
escolhido por Deus para anunciar o caráter de Deus, o poder de Deus, as misericórdias de Deus para as pessoas que estão lá fora. É esse povo. Mas, se esse povo não continuar firme no caminho do Senhor e começar a se desviar, então Deus vai levantar novos profetas para corrigir, para chamar ao arrependimento ou para anunciar o juízo. Então nós estamos neste tempo, nessa era, ouvindo a palavra de Deus e tomando decisões de receber ou não receber a palavra de Deus. Eu posso agora ser também um profeta, não só receber a palavra, mas eu posso falar também agora em nome de Deus. Eu posso levar Deus para as pessoas que estão lá fora, anunciar o caráter de Deus, mas para isso a minha vida precisa estar também diante de Deus, porque senão eu vou ser um falso profeta. Mas nós podemos fazer essa escolha hoje de receber a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas e de levar essa palavra para as pessoas que estão lá fora. O povo de Israel teve essa oportunidade de apresentar Deus para todas as nações e não soube aproveitar. Agora, olhem para a vida de Israel, olhem para o povo de Israel. Até hoje existe o povo de Israel, mas que povo sofrido, que povo que passou por coisas que não precisava passar. Foram expulsos da sua terra, escravos, depois voltaram para a sua terra. As outras 10 tribos foram espalhadas pelo mundo, mas nem sabe de onde estão. Não se sabe nem o nome mais. Pode falar, eu sou judeu, mas não sabe, não tem mais aquela tribo de Dan, de Naftali, só conhecemos os judeus. Eles voltaram para a terra deles, mas com um território muito reduzido. Vieram os romanos, dominaram sua terra, destruíram o seu templo. Depois vem Jesus, inaugura a igreja. Aí vem os imperadores, começam a perseguir os cristãos, espalham pelo mundo. Eles se espalham também pelo mundo. Vem os alemães, matam milhões de judeus. E hoje estão lá de novo em guerra, tentando sobreviver, tentando se desviar do Hamas, do Hezbollah, do Irã, do Líbano e de outros países. Tudo porque não receberam os profetas de Deus. E se nós somos chamados por Deus para demonstrar o caráter de Deus para o mundo e nós não fazemos, Deus vai se mostrar para o mundo, Deus vai se mostrar para o mundo, Ele vai achar outras pessoas, mas aquelas pessoas que rejeitam, elas sofrem. As pessoas que não querem se engajar dentro do plano de Deus, elas sofrem mais. Os profetas sofreram, mas sofreram por amor a Cristo, por amor a Deus. Eles nem conheciam Cristo, por amor ao Senhor dos céus, mas eles já tiveram a sua recompensa. Agora, sofrer por negligência, por escolher o lado errado, isso é terrível. Os profetas receberam sua recompensa, estão no céu, e nós temos hoje essa oportunidade. Se nós sofrermos por amor a Cristo, eu quero que você leia Mateus 5,12. Se nós sofremos por amor a Cristo, então esse sofrimento ele tem recompensa, ele tem galardão. Galardão são prêmios que você vai receber por aquilo que você fez a Deus. Agora, se você sofre pelo seu próprio pecado, que recompensa você tem? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se nós sofremos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, então nós temos recompensa. Mas por causa dos nossos próprios pecados, não temos recompensa nenhuma. Hoje nós temos a opção de receber de Deus
galardão de profeta, ou por trabalharmos como profeta, ou por recebermos os profetas de Deus. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Como que nós queremos ser considerados diante do nosso Deus? Com prestígio, com respeito, ou causarmos nojo para o nosso Deus? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Agora pelo Filho, depois do Filho pelos apóstolos, depois dos apóstolos, os pais da igreja, os pastores, os missionários estão sempre falando a palavra de Deus, e nós podemos ser essas pessoas, de anunciar a palavra de Deus e dar continuidade à palavra de Deus. Mas nós não vamos dar continuidade se essa palavra não estiver viva dentro de nós. Se você for um mero espectador, então então essa palavra não vai ter poder nenhum dentro de você, e você também não vai ter recompensa nenhuma. Mas se você hoje se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um profeta, não que deixa aquele que vai ficar guiando o futuro, falando que está gostando das pessoas. Deus pode usar assim também, mas não é isso. Ele quer mostrar para o povo o seu poder. Fique de pé, igreja. Bastante. Então eu gostaria que você fizesse uma reflexão e um propósito diante de Deus nessa noite. Falasse para Deus: Senhor, eu gostaria de ser usado pelo Senhor para apresentar a tua beleza, o teu poder, o teu caráter ao mundo. E use como o Senhor achar melhor. Se você fizer isso hoje, Deus vai te usar. Se você fizer isso hoje, você vai ter galardão de profeta. Você vai receber bênçãos de Deus que você nem imagina. Feche seus olhos.